vídeo de hoje nós vamos analisar a linha do tempo da Disney. Será que existe uma linha do tempo? Como seria se pegássemos os filmes da Disney e colocássemos eles numa ordem cronológica? Qual seria o primeiro filme? Em que ano cada filme acontece? Não sei. É isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje, a linha do tempo dos filmes Disney. Muito bem, nossa linha do tempo começa com o filme Dinossauros. O filme é o primeiro e mais antigo da linha do tempo, justamente porque é o único filme que tem a presença de dinossauros. Tudo se passaria cerca de 65 milhões de anos antes de Cristo. O segundo filme da nossa linha do tempo é Irmão Urso. Irmão Urso é um filme inspirado na tradição, baseado em uma história original passada há 10 mil anos, ao final da Era Glacial. Ele aconteceria numa região fictícia da costa do Pacífico, uma parte noroeste do continente norte-americano. Por isso nós vemos índios, vemos pinturas nas paredes das cavernas, e tudo isso é confirmado em várias reportagens nos bastidores. Terceiro filme da linha do tempo é Hércules. Hércules conta a história de Hércules. Ele é um personagem da mitologia grega, que seria filho de Zeus. E por que ele é o terceiro filme da linha do tempo? Bom, acontece que nós temos versões literárias muito famosas que contam essas histórias da vida do Hércules, e elas teriam sido escritas perto do século II a.C. E o quarto filme na linha do tempo é Mulan. A história do filme de Mulan se passa no ano de 450 d.C. E não sou eu que acho isso, mas é a própria sinopse do filme que nos diz essa data, que teria sido nessa época a famosa invasão dos Hunos, quando invadem a China Imperial. E aí vem A Espada Era Lei, que deve ter acontecido perto do ano de 500. A Espada Era Lei é um filme baseado na lenda do Rei Arthur. Se você não sabia, o Rei Arthur teria sido um personagem importante e poderoso que teria lutado e defendido a Grã-Bretanha em várias guerras. O filme da Disney contaria a história de como Arthur teria sido nomeado rei. Várias obras antigas contam, aliás, sobre esse rei que teria vivido no século V. E aí vem o Caldeirão Mágico, que deve ter acontecido por volta do século V ao século IX. O filme O Caldeirão Mágico é baseado numa série de livros escritas por Lloyd Alexander, chamado de As Crônicas de Prydain. Os livros são inspirados na mitologia do país de Gales. Por isso, o filme do Caldeirão Mágico se passaria na Idade das Trevas. Próximo filme, Aladdin. Aladdin é um personagem da literatura árabe que surgiu do famoso conto Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. O conto do Aladdin é um dos mais famosos da coletânea As Mil e Uma Noites. A história de Aladdin teria sido encontrada em papiros da antiguidade helenística e romana no Egito. Próximo filme, Robin Hood, que acontece no ano de 1194. Robin Hood conta a história do fantástico arqueiro, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Tudo porque o malvado príncipe João assume o trono da Inglaterra, enquanto o rei Ricardo Coração de Leão lutava na Terceira Cruzada. O filme do Robin Hood seria do ano de 1194, porque teria sido nesse ano que o rei Ricardo estaria ausente, lutando na Terceira Cruzada, e João teria tentado uma rebelião para assumir o trono. Próximo filme, A Bela Adormecida. Ela deve ter acontecido por volta do ano de 1300. É um filme que com certeza se passa na Idade Média. Os espaços dos castelos são grandes, com pouca mobília, temos vestidos grandes, longos e pontudos, e cabelos longos e soltos. Além disso, as primeiras aparições das figuras das fadas na literatura mundial foram a partir da Idade Média, né? E também no período da literatura cortês e das novelas de cavalaria. Antes disso, não existiam fadas. Por todos esses motivos é que muitos historiadores colocam a Bela Adormecida acontecendo no século XIV.
O próximo filme é O Corcunda de Notre Dame, que acontece no ano de 1482. Bom, esse filme é baseado no livro, né, que tem o mesmo nome e foi escrito por Victor Hugo. E toda a história que acontece se passa no ano de 1482 em Paris. Pois é, e o próprio livro, né, situa a gente nos dando essas datas. E aí vem a nova onda do Imperador do ano de 1500. A nova onda do Imperador é o seguinte: esse filme é inspirado em um conto de fadas popular da Dinamarca. O conto se chama A Roupa Nova do Rei. Você com certeza já ouviu falar sobre um rei que se veste com uma roupa invisível e sai desfilar. E aí a galera grita: "Ei cara, você está pelado! Ei cara, você está pelado!" Outro ponto é que a nova onda do Imperador é um filme que acontece no Peru, durante o domínio do Império Inca. Então se você pegar todas essas informações da época que viveu o Império Inca e misturar com o período histórico do conto da Dinamarca, o filme da nova onda do Imperador aconteceria por volta de 1500. E agora, Branca de Neve. Eu vou, pra casa agora eu vou. Cara, Bedelho? Ô Bedelho. Ah, velho, falei pra você não comer essa maçã. Branca de Neve foi um conto muito famoso na tradição oral da Alemanha, passado de pai para filho. Esse conto teria sido inspirado em uma mulher de verdade, Margareta von Waldeck. Ela era uma princesa muito bonita, e isso não sou eu que estou dizendo, é a história que diz isso. Ela era uma princesa muito bonita, que viveu na Alemanha, na época da Idade Média. Ela iria se casar com Filipe II, rei da Espanha, mas antes disso morreu. Diz a lenda que ela foi envenenada. Margareta nasceu em 1533 e morreu em 1554. Então, por que a gente coloca a Branca de Neve acontecendo no ano de 1547? É porque a Disney revelou recentemente as idades das suas princesas. E segundo a Disney, Branca de Neve teria 14 anos. 14 anos. Próximo filme, Pocahontas, que aconteceria no ano de 1607. O filme Pocahontas é inspirado na lenda da menina índia Pocahontas, que realmente existiu, mas ninguém sabe qual parte da história é real e qual parte é invenção. O que a gente sabe é que ela nasceu em 1595 e morreu em 1617, e que ela salvou a vida do inglês John Smith no ano de 1607. Por isso, a sinopse do filme começa justamente assim: em 1607, um navio de colonos britânicos embarca para o Novo Mundo. Próximo filme, A Bela e a Fera, que aconteceria no ano de 1756. A Bela e a Fera é um filme inspirado no conto de fadas francês, também conhecido como A Bela e o Monstro. A versão do filme da Disney é mais parecida com a versão escrita por Jean-Marie de Beaumont, que é a versão lançada no ano de 1756. E o próximo filme é As Aventuras de Ishbod e o Sr. Sapo, com a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Para você que nunca viu esse filme, o que acontece? Ele é inspirado numa lenda muito famosa, a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ela se passa no ano de 1790. Simples assim. E agora a coisa fica polêmica, porque os próximos dois filmes, eles têm as datas baseadas em fatos reais com teoria da conspiração. Enrolados se passaria no ano de 1840 e Frozen se passaria no ano de 1843. Agora, por quê? Bem, tudo isso faz parte de uma linda teoria em que Frozen, Enrolados, Tarzan e a Pequena Sereia aconteceriam no mesmo universo. Para resumir, como a gente chegou nas datas 1840 e 1843? No livro oficial dos bastidores de Frozen, chamado The Art of Frozen, a gente lê o seguinte na página 65. Os figurinos colocados na história datam do final do século XVIII, mas para um visual mais clássico de contos de fadas, decidimos colocar a narrativa na década de 1840. Pronto, fechou! Frozen é da década de 1840, isso a gente não tem mais dúvidas. Outros argumentos a favor de que Frozen se passa na década de 1840 é o seguinte: 1. Chocolates não eram tão disponíveis antes de 1800. Agora lembre-se. 2. As bicicletas surgiram na década de 1820. 3. No filme a gente não vê nenhum navio a vapor, portanto o filme tem que se passar antes de 1860. E 4. No filme há um embaixador da Alemanha e a Confederação Alemã só foi criada em 1815.
Agora que já sabemos que Frozen se passa na década de 40, podemos analisar a teoria com o filme Enrolados, pois Rapunzel teria comparecido à coroação de Elsa. É só reparar que no final do filme Enrolados, Rapunzel corta o seu cabelo. E a gente sabe que Elsa foi coroada porque seus pais morreram num acidente de navio. E o filme diz 3 anos depois. E é aí que acontece a coroação e a Rapunzel aparece. E uma coisa muito curiosa, lembrando aqui que Enrolados foi lançado em 2010 e Frozen foi lançado em 2013. Portanto, Enrolados só pode ter acontecido mesmo por volta da década de 1840. Próximo filme na linha do tempo é Cinderela, que aconteceria na década de 1860. Cinderela é um filme um pouco difícil de situar na linha do tempo. Os belos castelos, andar de carroça, os bailes da corte, a arquitetura da cidade e dos móveis da casa. Poderia ser qualquer década do século XIX. Porém, segundo registros históricos, o vestido usado pela Cinderela seria idêntico aos usados por mulheres em bailes de mais precisamente a década de 60. Com base nisso, Cinderela estaria próximo a 1860. E aí vem Alice no País das Maravilhas, de 1862. Tá, mas por que ela é de 1862? Porque foi nesse ano que a história foi criada por Charles Dodson. E como não tem nenhuma referência pontual, é considerado que Charles contou para as crianças uma história daquele momento em que viviam, daquela época. Próximo filme, Pinóquio. Para fazer o filme do Pinóquio, a Disney se baseou em um livro, em um romance. Um livro chamado As Aventuras de Pinóquio, lançado em 1883. Então, a linha do tempo considera que a primeira aparição do personagem na história foi exatamente nesse ano. Assim, Pinóquio teria sido criado por Gepeto em 1883. Apesar que o Pinóquio já tinha aparecido num outro filme da Disney, que foi o filme Enrolados. Mas que droga, Disney! Por que você fica botando esses easter eggs por aí? Não sei. E chegamos ao ano de 1889 com o filme Tarzan. Segundo a sinopse oficial do filme, tudo começa no final dos anos de 1880, na costa da África. Como os diretores não afirmam que Tarzan acontece em um ano específico, apenas dizem que ele acontece no final dos anos de 1880. Tarzan foi colocado em 1889 porque é próximo do final da década de 80. E em 1888, um ano antes, foi lançada a Kodak, o que permitiria aos pais do Tarzan terem tirado uma foto com ele. E aí o próximo filme é Nem que a Vaca Tussa, do ano de 1890. Nem que a Vaca Tussa se passa no Velho Oeste americano, que teve o seu auge entre os anos de 1860 e 1890. A Pequena Sereia seria também da década de 90. Pois é, A Pequena Sereia é um outro filme que é difícil localizar numa linha do tempo, porque é um filme que acontece debaixo do mar. Eu até tentei aproveitar para dar uma pesquisada e ver se eu achava algumas pistas, mas eu não achei nada por lá. Só aproveitei para tirar uma foto com o Nemo. Mas a maior defesa, a maior justificativa de por que A Pequena Sereia é de 1890 é o mesmo argumento que a gente usou para Cinderela, o vestido usado por Ariel no filme. Ele seria semelhante aos usados nas festas da década de 1890. E aí, Mowgli, o Menino Lobo, em 1893. Mowgli, um garoto criado por lobos e que vive na selva, se passa em 1893, pelo motivo, razão, circunstância igual ao do Pinóquio. Deduzimos que o filme se passa nessa data porque o livro que a Disney se baseou, o personagem tem a sua primeira aparição em 1893. As Peripécias do Ratinho Detetive, de 1897. E é muito fácil a gente saber disso, porque a própria sinopse do filme diz isso. O filme conta a história do Ratinho Detetive e suas investigações na cidade de Londres, por volta do ano de 1897. Esse foi muito fácil. Peter Pan estaria próximo ao ano de 1900. Bom, a primeira aparição que se tem registro na história teria sido no ano de 1902. Depois foi criada uma peça de teatro em 1904, o livro foi publicado em 1911, mas no começo do filme a gente vê um ar de Londres mais antigo mesmo, então é bem provável que Peter Pan aconteça no início do século XX.
As Aventuras do Sr. Sapo, 1906. Porque a Disney se baseou em um livro publicado exatamente no ano de 1906. E o livro é inspirado no contexto daquela época, em que os automóveis eram uma grande novidade. Então o livro abordaria esse momento. Por isso que tanto o livro quanto o filme tem essa obsessão por carros. Próximo filme na linha do tempo é A Dama e o Vagabundo, de 1908. E como a gente sabe que é exatamente esse ano? Porque a sinopse oficial do filme diz isso. Na manhã de Natal de 1908, Jim dá à sua esposa um filhote de cachorro de presente. Aristogatas, 1910. Também muito fácil porque a sinopse do filme diz isso. Na cidade de Paris, em 1910, os aristogatas vão viver emocionantes aventuras. Hoje, na sessão da tarde. Pois é, e a Disney está facilitando muito a nossa vida. Atlantis seria de 1914, por quê? Porque a sinopse do filme diz isso. Outro filme que ela conta o ano exato é Atlantis, o Reino Perdido, que se passa no ano de 1914. Agora vamos falar do Cão e a Raposa, do ano de 1920. Bom, é bem provável que o filme se passe a partir da década de 1920. Esse filme é muito difícil definir uma data. A Disney não fala nada e é tudo muito vago. E a melhor pista que a gente encontrou no filme é que a gente vê um modelo de Ford T. E esse modelo começou a ser fabricado em 1908. Então é o seguinte, esse filme não pode ter acontecido antes de 1908 e a gente colocou como sendo a década de 1920, mas poderia também ter sido a década de 1930 ou 1940. Também continuaria fazendo muito sentido. Próximo filme, As Aventuras do Ursinho Pooh, também aconteceria na década de 20. Colocamos esse filme na década de 1920 porque o personagem foi criado bem nessa época e os livros que a Disney se baseou foram lançados também nessa época. Agora é aquele filme triste que todo mundo chora só de lembrar. Não olhe pra trás! Sua mãe já não pode mais ficar com você. É muito triste, cara. Tadinho do Bambi. Bambi possivelmente se passa em 1923. Como tudo acontece numa floresta, é impossível classificar um período histórico para o filme ou definir uma data. Então estamos considerando 1923 porque foi o ano em que o livro, escrito pelo austríaco Felix Salten, foi lançado. Aí vem A Princesa e o Sapo, de 1926. A gente sabe disso porque na sinopse do filme, você já sabe, é explicado. E também porque existe uma cena no filme que aparece um jornal com a data de abril de 1926. Olha só que pista, hein? E aí vem Dumbo, de 1941, e bom, ele é um filme contemporâneo e bem difícil de ser classificado. A Disney nunca se pronunciou e não tem nenhuma data certa na sinopse do filme. Então a gente considera a data de 1941 porque foi a data em que o filme foi lançado, e o filme é bem contemporâneo. Outro filme contemporâneo é 101 Dálmatas. A Disney não nos conta em que ano se passa o filme, então classificamos ele como do ano de 1961 porque foi o ano em que o filme foi lançado. E assistindo o filme a gente não encontra muitas pistas melhores para ter mais certeza, mais precisão, então fica como o ano de lançamento. Cara, a Disney começou a dificultar as coisas. Agora vem Bernardo e Bianca. Também não tem como a gente dar uma data exata pro filme. O filme tem um ar contemporâneo, a sinopse do filme não diz nada de que ano ele aconteceria. Não sabemos, a Disney não fala nada. É um filme contemporâneo que parece provavelmente se passar no mesmo ano em que ele foi produzido. Ele parece retratar mesmo a sociedade daquela época. Então por isso ele está na linha do tempo como sendo do ano 1977. Falando que a Disney está dificultando muito, porque agora vem Oliver e sua turma. Também não tem nada que a gente possa olhar e dizer é esse ano ou é aquele ano. É um filme contemporâneo e não diz nada na sinopse. Então a gente considera que Oliver e sua turma são do mesmo ano de lançamento. Durante o filme a gente vê carros modernos, cidades modernas e como a Disney não diz nada oficialmente, vamos considerar o ano de lançamento. E agora chegamos no filme Rei Leão. Esse é um filme também
muito difícil de classificar na linha do tempo, certo? Porque, né, ele acontece no meio da savana, então a gente não tem muitas pistas. Colocamos o Rei Leão como sendo do ano de 1994 por dois motivos. Primeiro, porque foi o ano em que o filme foi lançado, e segundo, por um motivo bem especial. É um pequeno detalhe que pouca gente percebe. Talvez o Rei Leão seja o filme mais polêmico dessa linha do tempo e muita gente não concorde que ele esteja no ano de 1994. Muita gente considera o Rei Leão atemporal, ou seja, ele poderia ter acontecido em qualquer ano, em qualquer período da linha do tempo, em qualquer século. Não faria diferença. Mas então por que colocamos o ano de 1994? Bom, existe uma pista que passa despercebida pela maioria das pessoas: Timão e Pumba. Eles estrearam uma série própria na TV e inclusive tiveram seus próprios filmes, como Volta ao Mundo com Timão e Pumba. Nesses filmes podemos ver várias cenas em que Timão e Pumba estão viajando pelo mundo e estão em várias cidades que se parecem muito modernas. Então muito provavelmente o Timão e Pumba viviam exatamente nos anos 90. E como eles fizeram sucesso só depois de conhecer o Simba, é provável que o Rei Leão se passe no ano de 1994, ou pelo menos em algum ano da década de 90. E agora começa uma leva de filmes que a gente não tem referência nenhuma para cravar uma data, para dar uma precisão. Começando com Lilo e Stitch de 2002. Outro filme que não temos pistas e referências. Lilo e Stitch é aquela mesma coisa. Filme contemporâneo, sem nada oficial da Disney, sem nenhuma pista na sinopse. Então usamos a data de lançamento como referência. E outro caso é o Galinho Chicken Little, de 2005. Mesma coisa, impossível determinar uma data com mais precisão. Então a base mesmo é o ano de lançamento do filme. O próximo seria Bolt, Supercão, de 2008. Também não temos nenhuma pista de referência. Então usamos a data de lançamento do filme. Chegamos em Detona Ralph, de 2012. É um filme contemporâneo que parece muito com os dias de hoje. Então não tem como saber, não tem muitas outras pistas. Ficamos mesmo com o ano de lançamento do filme. Operação Big Hero 6, de 2014. Se passa no ano de 2014 e é bom. É visível, temos computadores, carros e outras ferramentas e tecnologias. Então é bem possível que o filme se passe no mesmo ano em que foi lançado. Não tem como dar nenhuma outra data mais precisa. Próximo filme na linha do tempo, A Família do Futuro. A Família do Futuro se passa no ano de 2037. Apesar do filme começar em dias atuais, muito provavelmente em 2007, no ano que foi lançado, durante o filme, Lois acaba sendo levado para o futuro por Wilbur. Ele acaba sendo levado para o ano de 2037. E como sabemos disso? Bom, o próprio trailer do filme nos conta. E chegamos finalmente ao nosso último filme na linha do tempo, O Planeta do Tesouro. Planeta do Tesouro do ano de, bom, sei lá, 2100, 2200, 2500. Ele é um filme bem futurista, com robôs, livros, hologramas. Não temos como definir uma data bem precisa para esse filme, mas o que a gente sabe, e é super provável, é que o filme se passa daqui a muitos anos. Então consideramos que ele aconteça depois do ano 2100, pelo menos. E é isso aí, chegamos ao final da nossa tão enigmática e polêmica linha do tempo Disney. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eles exigem horas e horas de pesquisa. Então deixa aquele like, lembra de compartilhar ele com seus amigos, compartilha lá com a sua mãe, com seu pai, com seu cachorro, que com certeza gosta de assistir os filmes da Disney. E se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do nosso canal, você pode apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo e inscrever-se. Se você quiser trocar uma ideia comigo, você pode mandar a sua mensagem nas minhas redes sociais que estão aqui na tela. Também temos nossa fanpage no Facebook e o nosso grupo aberto no Viber. E é isso aí, pessoal. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por terem assistido até aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Mas se você não quiser esperar até lá, você pode assistir o vídeo que a gente lançou sobre um personagem que já foi também da Disney, o Doug. Nós analisamos como surgiu o Doug, contamos toda a sua história e muitas curiosidades sobre esse garoto aí que com certeza você gostava de assistir. Então clica aqui, assista ao Você Não Sabia, Doug. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!